Olá! No outro vídeo eu já falei sobre a composição química do DNA e falta falar sobre a estrutura do DNA. É isso mesmo que te vou falar hoje, sobre isso que te vou falar hoje, aliás. Vamos falar sobre a estrutura do DNA. Temos aqui um esquema representativo da estrutura da molécula de DNA e passo a explicar o que é que são aqui estes elementos. Aqui em branco, aqui, estas estruturas mais ou menos cíclicas são as pentoses. Já falámos, as desoxirriboses. Aqui, a amarelo, tanto deste lado como deste, temos representado o grupo fosfato. E aqui no centro, estas duas estruturas aqui, são então as bases azotadas. Ora, relativamente à estrutura do DNA, a molécula é constituída por duas cadeias de DNA, que é o que temos aqui mesmo representado. Uma cadeia e aqui a segunda cadeia. Estas duas cadeias de DNA estão ligadas entre si. Por onde e como? Através das bases azotadas. Estas bases azotadas ligam-se através de ligações por pontes de hidrogênio. É assim que se denomina. Eu não desenhei aqui propositadamente, aliás, a base em questão, mas já sabemos que são 4 que existem: timina, citosina, guanina, até vou escrever aqui, ora, timina, citosina, guanina e adenina, guanina, eu me estava aqui a enganar, e timina, citosina, guanina e adenina, sim? São as bases azotadas, não podemos esquecer, temos de ter sempre isto em mente. E são estas bases azotadas que se vão ligar por pontos de hidrogênio, aqui nesta zona. O que é necessário saber? Que a timina emparelha com a adenina. Portanto, se tivermos aqui uma timina, nesta outra cadeia vamos ter obrigatoriamente uma adenina. Se nesta cadeia tivermos, por exemplo, uma guanina, aqui obrigatoriamente teremos que ter uma citosina. Ups, não faz mal. Ou vice-versa, ok? Se aqui tivermos uma citosina, aqui teremos então uma guanina. São sempre estas bases azotadas que emparelham. A timina e a adenina emparelham por duas pontes de hidrogênio. Duas ligações por pontos de hidrogênio. A guanina e a citosina emparelham por 3 ligações por pontos de hidrogênio, que eu posso representar assim. Citosina, guanina, 3 pontos de hidrogênio, timina, adenina, 2 pontos de hidrogênio. E desta forma temos então duas cadeias emparelhadas. No entanto, na mesma cadeia, os nucleótidos, certo? A unidade base do DNA, os nucleótidos têm que estar ligados entre si também, porque senão ficávamos com esta estrutura separada no núcleo e completamente à deriva. Então, a mesma cadeia de DNA também tem umas determinadas ligações, onde entre o grupo fosfato de um nucleótido e o carbono que está presente na pentose do nucleótido seguinte. Portanto, as ligações vão ser sempre assim, tanto deste lado como deste. Estas ligações são designadas por ligações fosfodiéster. Vou escrever aqui deste lado. Portanto, ligações fosfodiéster. Como é que podem decorar, enfim, ligações fosfodiéster? Lembrem-se que nós aqui temos o grupo fosfato, que nos remete para fosfodiéster, não é? É uma forma de decorar, ligação fosfodiéster. Portanto, nucleótidos da mesma cadeia estão unidos por ligações fosfodiéster. Nucleótidos de cadeias separadas, diferentes, estão unidos por ligações por pontos de hidrogênio. Também posso escrever aqui para ficar tudo apresentado. Ligações por pontos de hidrogênio. Isto é o essencial que precisam de saber sobre a estrutura. Mas, ligações por pontos de hidrogênio, mas não ficamos por aqui. É claro que uma molécula tem início e fim, por mais complexa ou simples que seja,
E cientistas, enfim, designaram que as extremidades da molécula de DNA pode ser uma extremidade 5' ou uma extremidade 3'. Foi assim que designaram. E como é que nós distinguimos uma extremidade 3' de uma 5'? Pelo que está livre. O que é isso do pelo que está livre? Aqui neste nucleótido, o que nós temos livre é o grupo fosfato. Então, quando esta molécula termina e nesta cadeia é o grupo fosfato que está livre, que não faz ligação com mais nenhuma pentose do outro nucleótido, nós designamos extremidade 5'. Se por sua vez o grupo fosfato, lá está, estiver ocupado, estiver a fazer esta ligação, mas temos aqui o grupo hidróxilo livre, designamos por extremidade 3'. Se fizermos o mesmo raciocínio aqui nesta cadeia, ao lado, podemos ver exatamente, aqui temos o grupo hidróxilo livre, portanto temos a extremidade 3'. Neste caso temos o grupo fosfato livre, temos a extremidade 5'. Como vocês podem ver, as cadeias de DNA são complementares, sim, porque se complementam através do emparelhamento de bases, mas são antiparalelas. Porquê? Se vocês repararem, aqui as pentoses estão, parece que viradas ao contrário, não é? E aqui temos a extremidade 5', mas deste lado temos a extremidade 3'. Porquê? Porque nós designamos as cadeias de DNA paralelas, mas designamos as cadeias de DNA complementares, assim é que é, complementares, mas antiparalelas. Porquê? Porque esta cadeia está ao contrário. Okay? Portanto, relativamente à estrutura, só falta mesmo um ponto essencial que infelizmente não consegui aqui representar muito bem no quadro, porque é uma superfície em 2D, não é? Só se tivéssemos uma superfície em 3 dimensões, em que é que estas cadeias estão, lá está, emparelhadas, são antiparalelas e encontram-se em dupla hélice. Dupla hélice. Porquê? Primeiro, temos duas cadeias, daí o nome dupla. Em hélice, porque elas estão enroladas desta forma. Até posso fazer aqui um esquema um bocadinho mais simples, okay? Mas imaginem isto, uma cadeia de DNA, pode ser por exemplo esta, e depois temos a outra cadeia de DNA desta forma. Okay? E as ligações por pontos de hidrogênio encontram-se aqui. Vocês podem ver que realmente é uma estrutura em dupla, porque temos duas cadeiras, hélice, porque faz lembrar uma hélice. E com isto terminamos a estrutura do DNA.